Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a este vídeo e ao canal Buscando Liberdade. Hoje eu gostaria de partilhar contigo a palavra de Deus. Não importa em que lugar do mundo você esteja, mas Deus quer falar para si e quer falar para mim. Eu não estou só aqui para falar e nem estou interessado em querer partilhar coisas que nem falaram para o meu coração. Ok? Então eu quero que você vá comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6, verso 8. A palavra de Deus diz que e Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Bom, esse texto é um texto que você conhece, você tem lido várias vezes, se calhar. Talvez você nunca leu, porque você se calhar não é cristão, você não é alguém que crê ainda na palavra de Deus, mas você é bem-vindo aos braços do Senhor, porque Deus quer salvar, não só a mim, Deus quer salvar todos nós, ok? Em Gênesis, a palavra de Deus diz que Noé achou graças aos olhos do Senhor. Veja aqui, Noé foi o servo do Senhor, a pessoa que Deus usou, a pessoa que Deus falou para ele, para falar a sua palavra aos antediluvianos, às pessoas, ao povo daquele tempo. E qual era a mensagem? Era de voltar para Deus, era de arrependimento, era de chegar para o Senhor, era de não ficar mais longe e ali perdido. Vê que Deus não quer que você se perca, Deus não quer que você pereça. Por isso Ele chama-nos. Agora, mas há uma coisa importante sobre Noé. O que é que marcou Noé tão diferente de todos? Porque a palavra de Deus nos diz que o mundo todo pereceu pelo dilúvio, mas Noé, sua esposa e seus 3 filhos, com a esposa dos filhos, foram salvos. Qual é a diferença? O que é que fez com que eles foram salvos? Porque a palavra de Deus veio para essas pessoas e eles receberam, não rejeitaram, mas aceitaram. Aí marca a diferença. Quando a palavra de Deus vem para si, vem para mim, qual é a minha atitude? Recebo ou rejeito? Mas eu não quero ainda falar disso aqui, de receber ou rejeitar a palavra de Deus, mas eu quero falar sobre o porquê que Noé achou graça. E por que é só Noé que achou graça? Veja que a palavra achou. Quando você está estudando a palavra de Deus, preste atenção em toda a palavra, porque Jesus disse: o homem viverá não de algumas palavras, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lembra que uma coisa, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela vem da boca de Deus. Então aqui não existe nenhuma coisa que é Noé que está falando, ou é Paulo que está falando. Não existe a tal coisa de dizer Paulo disse. Paulo não disse nada, eu não estou interessado com o que o Paulo diz, mas eu estou interessado com o que Deus diz. Porque a gente pode dizer Paulo disse, Pedro disse, segundo o apóstolo Paulo, a gente não quer saber do que Paulo disse, porque se aquilo que Paulo disse não é o que Deus disse, então nós não podemos seguir. Nós só podemos seguir aquilo que Deus disse. Então, se Deus falou através de Paulo, então nós podemos aceitar. Mas não podemos aceitar em opinião humana, mas somente na opinião de Deus. O que Deus está a dizer hoje em Gênesis 6, verso 8, Ele está dizendo assim: Noé, aquele homem que ele, sua esposa e sua família, todo o seu lar foi salvo, achou graça. Vamos falar da palavra achou. Como é que se acha uma coisa? Como é que se acha uma coisa? Diz lá. A palavra de Deus diz em Mateus 7, verso 7 a 8, diz que buscai e acharei. Bate, a porta vai se abrir. Diz: pedem e vocês vão receber. Veja alguma coisa, a palavra buscai. O verso 8 diz assim: porque todo aquele que busca, ou todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que busca, não é um certo grupo de pessoas que somente podem achar, não. É todo.
Então Noé está entre esses todos. Noé achou porque ele estava a buscar. Ele estava a buscar o favor do céu. Ele estava a buscar a misericórdia de Deus. Ele estava a buscar esta graça. Por isso é que diz que ele achou. Porque você não pode achar o que você não está a buscar. Você não pode achar o que você não está a buscar. Você acha o que você está a buscar. Agora, me dizem lá uma coisa. Então, o que é que faz então a diferença? Porque a palavra de Deus diz que o mundo inteiro pereceu. Noé achou graça aos olhos do Senhor. E o mundo inteiro? Por que não achou essa graça? Por quê? Por que não veio no trono da graça, na qual estava ali, naquele tempo? O qual o livro de Hebreus 4,16 nos diz que acheguemos-nos ao trono da graça para encontrar, para obter misericórdia e achar graça. No trono da graça, porque o Senhor nesse preciso momento se senta no trono da graça. Ele nos convida para nós irmos para lá, mas Noé foi para lá e achou essa graça. Ele buscava continuamente. O que o resto do mundo então estava a fazer? E por que houve este perecer? Vamos lá ver a diferença agora, ok? Porque Noé achou graça. Mas por que o resto do mundo não achou graça? Você sabe por quê? Vamos deixar que o Senhor fale para nós através da sua palavra, tá? Jesus nos fala o seguinte, em Mateus 24, verso 37. O Senhor diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. O que foi nos dias de Noé, Senhor? Eu gostaria de saber. Pode me dizer? O Senhor vai continuar a dizer, verso 38. Ele diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, ok? Até ao dia em que Noé entrou na arca, ok? Nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Veja aqui a diferença dos dois trabalhos que essas pessoas estão a fazer. Noé estava ocupado em buscar a graça do Senhor, enquanto que o resto do mundo não estava ocupado em buscar a graça do Senhor. Não estava interessado aí naquele trono da graça para que eles pudessem achar ou obter misericórdia e achar graça. Eles estavam ocupados em comer, beber, casar e dar-se em casamento. Mas você vai dizer, mas irmão Adriano, o que você está querendo dizer? Como assim? Noé não comia. Não, Noé também comia, bebia, e Noé, os filhos deles também casaram, ok? Mas o que marca a diferença é que Noé não considerava essas coisas como prioridade. Noé considerava como prioridade a busca da graça, buscar o Senhor. Enquanto ele se pode achar, Noé ocupava-se em clamar a Deus por misericórdia. Mas ele também comia e bebia, porque não existe nada errado em comer, beber, casar e dar-se em casamento. Não existe nada errado em casar. Se existe, então por que você tem que casar? Se existe uma coisa errada, por que você tem que beber? Olha, o Senhor disse assim: o homem não só viverá do pão, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer que nós não só precisamos da palavra de Deus, mas o Senhor não despreza que nós precisamos do pão. O pão físico, porque nós precisamos comer, nos alimentar. Porque se nós nos alimentar, vamos ter mais força, energia para que nós estudemos a palavra de Deus. Então o objetivo das energias, da alimentação que a gente come, é para que nós busquemos mais o Senhor. Não é para continuar a fazer iniquidade. Agora vê aqui. Não achou graça. Ok? Porque ele buscava a graça do Senhor. Buscava esta graça. Porque todo aquele que busca, acha. Hoje Deus está a convidar você, está a convidar a mim, para que nós busquemos ao Senhor. Busquemos a graça do Senhor. Porque Ele vai ser misericordioso para conosco.
Cheguemos, pois, com confiança, não com dúvida, ao trono da graça. Ok? Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Então, onde é que a gente vai achar graça? É ao trono da graça. Okay? Faça isso hoje. Porque muito cedo, não vai demorar muito, o Senhor não mais vai sentar nesse trono. Não mais vai sentar nesse trono. Eu quero que você assista ao próximo vídeo, onde eu falo do trono onde Deus vai se sentar depois de sair do trono da graça. Então aproveita esse momento, aproveita esse tempo que Ele está sentado no trono da graça, para que você e eu possamos achar graça, possamos achar misericórdia aos olhos do Senhor. Que Deus te abençoe. Até já.